Bom dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa e abundante, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Amados irmãos, sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Josué, hoje nos capítulos 1, 2, 3 e finalizando no capítulo 4. Começamos então, irmãos, capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 1, onde nós vimos que Josué começa onde Deuteronômio acaba, após a morte de Moisés. Esta é a figura central da narrativa que se inicia em Êxodo e vai até Deuteronômio. Ele é chamado de servo do Senhor, um título que lhe fora dado pela primeira vez no fim de sua vida. Em Josué, irmãos, Moisés é designado desta forma 15 vezes. Nas escrituras hebraicas, tal designação é uma qualificação especial concedida apenas a Moisés, Josué, Davi e ao Messias. Do versículo 2 em diante, o discurso de Deus encorajando Josué é alentador e garantia seu cuidado, sua proteção e a sua presença. Além, irmãos, de estimular a obediência à sua lei. Aquelas palavras do Senhor para Josué serviam como motivação e mostravam a graça de Deus para com o seu servo, algo que continua válido nos dias de hoje. É impossível, amados irmãos, alcançarmos o verdadeiro sucesso se estivermos distantes da vontade de Deus. Dando continuidade, versículo 4 e 5, vimos que esta descrição da terra dá um panorama de suas extremidades sul e norte e da fronteira a oeste. O limite a leste não é mencionado, provavelmente porque se estendia até onde Josué estava, nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão. A terra de Canaã, aqui, irmãos, é designada por um de seus proeminentes grupos étnicos, os heteus. Um grande reino heteu na Ásia Menor, ou seja, na moderna Turquia, na atualidade, datando então de 1800 a 1200 a.C., foi identificado. A grande promessa, amados irmãos de Deus a Moisés, ao dizer: assim serei contigo, como vimos lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, é agora feita a Josué, no capítulo 1, versos 9. Que animador deve ser e deve ter sido para Josué o fato de que Deus estaria com ele da mesma forma que esteve com Moisés. Josué, amados irmãos, esteve presente durante as muitas demonstrações da presença de Deus na vida de Moisés. E desta forma, ele sabia quão importante era esta promessa de que o Senhor estaria sempre presente. Versículos 6 e 7, vimos que a ordem, esforça-te e tem bom ânimo, serviria, irmãos, para encorajamento de Josué. E Deus repetiu essas palavras 3 vezes, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. O povo, então, mais tarde, respondeu a Josué fazendo exatamente a mesma declaração. A mesma expressão também foi usada por Davi, tempos depois, para estimular seu filho Salomão. A expressão farás a este povo herdar mostra que é o primeiro registro dos atuais deveres de Josué, da cessão da terra a Israel em nome de Deus. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Vimos, irmãos, que essas instruções a Josué não remetem absolutamente às questões militares. Isto pode parecer surpreendente, dada a situação de batalha se aproximando. Entretanto, irmãos, o sucesso dependia mais do estado espiritual e do nível de obediência a Deus de Josué do que de qualquer estratégia militar.
A comunhão com o Senhor é muito mais poderosa do que qualquer conhecimento de guerra. A lei que meu servo Moisés te ordenou. Ao ler esta expressão, subentende-se, irmãos, que a lei foi dada por Moisés a Israel. Amém? Nos versículos 8 e 9, vimos aqui a palavra meditar. Significa, irmãos, muito mais do que uma contemplação. A ideia aqui é a de que um indivíduo deve refletir sobre a palavra de Deus de uma forma profunda, considerando suas verdades de forma pessoal e aplicando-as em sua vida. Dos versículos 12 a 15 do capítulo 1, aqui nós vimos, irmãos, que Josué relembrou as 2,5 tribos que estavam assentadas a leste do Jordão, que elas prometeram lutar com o resto dos israelitas pela terra do outro lado do rio, ou seja, por Canaã. Nos versículos 13 a 15, Josué cita praticamente as mesmas palavras que Moisés pronunciou a estas tribos quando este falou sobre a conquista da terra prometida. E aqui, irmãos, é interessante você comparar Josué capítulo 1, versículos 13 a 15, com Deuteronômio capítulo 3, versículos 18 a 20. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 1, o povo respondeu a Josué de forma calorosa, entusiasmada, refletindo os elementos de esforço e ânimo que Deus colocara a cargo de Josué nos versículos de 1 a 9. O comprometimento de obediência e lealdade a Josué certamente deve ter encorajado grandemente o novo líder. Capítulo 2, amados irmãos, a partir do versículo 1, nós vimos que Josué enviou 2 espias para explorar a terra, especialmente Jericó. Eles se dirigiam para um local onde teriam fácil acesso à casa de uma meretriz. As notícias, irmãos, correram e chegaram até o rei local. Este, então, mandou homens para tirar os espias da casa. Entretanto, Raabe protegeu os enviados de Josué, despistando os servos do rei. Versículo 1 fala de Setim, que era um lugar a leste do rio Jordão, onde os israelitas ficaram acampados por algum tempo. Deu-se então, irmãos, a notícia ao rei de Jericó. Apesar de ter uma missão secreta, esta expressão mostra que a notícia da chegada dos espias espalhou-se rapidamente. O rei de Jericó governava um reino pequeno, o qual incluía a cidade e os arredores desta, como acontecia frequentemente no mundo antigo. Seu reino era, na verdade, uma cidade-estado. Versículo 4. Raabe fez o que pôde a fim de salvar os homens enviados por Josué. Percebemos então, no versículo 5, que todas as grandes cidades em Canaã, irmãos, eram muradas e tinham uma grande porta para proteção. Escavações em Jericó revelaram fortes muros de diferentes períodos da existência da cidade. Versículo 6. Como a maioria das casas, a de Raabe possuía um telhado plano. Ela escondeu os homens neste local, onde colocava as canas do linho para a secagem. O linho é a mais antiga fibra têxtil conhecida. Era usada para produzir tecidos para o vestuário. Versículos 7 e 8. Vimos que o rio Jordão, irmãos, tinha aproximadamente 30 metros de largura e de 1,5 a 3,6 metros de profundidade perto de Jericó. Não havia pontes e vaus rasos eram usados para atravessá-lo. Versículo 9. Vimos então que a fé de Raabe é visível nas palavras que aparecem nesses versículos. Ela é um bom exemplo de estrangeira que responde ao Deus de Israel e está inclusa com outras mulheres como Tamar, Ruth e Batseba na genealogia de Jesus em Mateus. Elas eram estrangeiras,
mas se tornaram parte de Israel. Isso reflete a inclusão de uma forma maravilhosa na aliança abraâmica. Versículo 9 e 10 do capítulo 2, Raabe usa o nome pessoal de Deus, Yahvé, traduzido aqui como Senhor. Isso indica, amados irmãos, que ela veio a ter fé no Deus vivo, Deus benevolente. Abriu o coração e a mente de uma mulher estrangeira para que esta o aceitasse como Senhor. Capítulo 2, versículos 12 a 14. Aqui vimos que Raabe pediu os espias que jurassem que ela e a sua família seriam salvas e os ajudasse, se os ajudasse, na verdade. Mesmo que jurar em nome de Deus fosse uma coisa muito séria, os enviados de Josué concordaram com o pedido dela. Os espias deram a Raabe um cordão de fio de escarlata, um vermelho vivo, para pendurar na janela como um símbolo do acordo que fizeram. Sendo assim, amados irmãos, o exército de Israel identificaria a casa dela e pouparia todos em seu interior. Aliás, a cor do cordão é indiscutivelmente importante, pois representa a cor do sangue da expiação, além de aludir à história de Tamar, quando o fio vermelho foi amarrado ao pulso do primeiro filho, como vimos lá em Gênesis, capítulo 38. Ambas as mulheres, Raabe e Tamar, foram ancestrais não israelitas de Jesus, como vimos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 3 e 5. Dando continuidade e finalizando o capítulo 2, entre os versos 22 a 24, nós vimos aqui que um dia, para os antigos israelitas, poderia, irmãos, significar qualquer período do dia. Assim, a expressão 3 dias poderia fazer referência a algum turno de cada um dos 3 dias. Certamente, o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Com estas palavras, amados irmãos, os espias repetiram a Josué exatamente o que Raabe lhes havia dito, lá no versículo 9. Capítulo 3, amados irmãos, a partir do versículo 1. A localização de Sitim é incerta nos dias de hoje, mas este foi o lugar onde Israel acampou por algum tempo depois de chegar às planícies de Moabe, na extremidade norte do Mar Morto. Era lá, irmãos, que Israel estava quando Balaão chegou com a intenção de amaldiçoar o povo, e aonde muitos israelitas foram com a intenção de procurar meretrizes dentre as mulheres moabitas. No dia seguinte, aos que os espias retornaram de Jericó, Josué liderou o povo deste lugar até o Jordão. O capítulo 3, amados irmãos, enfatiza a importância da Arca do Concerto, mencionando-a mais de 11 vezes. Os sacerdotes, amados irmãos, eram os responsáveis por carregá-la, de acordo com as leis dadas por Moisés. Eles deveriam transportar a arca, segurando nas barras e não podiam tocá-la. A arca simbolizava a presença de Deus. Todos precisavam ter o cuidado de manter uma distância segura do objeto. O capítulo faz referência à arca de inúmeras maneiras, mas usa comumente a expressão a arca do concerto. O sacerdócio, irmãos, era restrito aos levitas em geral, mas especificamente aos descendentes de Arão. Todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Mais tarde, Zadok, que descendia de Arão por meio de seu terceiro filho, Eleazar, destacou-se, como um sacerdote proeminente. E desta época em diante, os descendentes de Zadok tornaram-se os responsáveis pelo serviço e culto no templo.
Do versículo 5 a 6 do capítulo 3, vimos que o livro de Josué dá ênfase à ideia de santidade. Por isso Josué disse ao povo: santificai-vos. O significado fundamental de santidade, amados irmãos, é a separação das coisas que são impuras e comuns. Aqui, Josué serve como um profeta de Deus, apesar de nunca ter sido especificamente chamado como tal, pois ele esteve perante o povo como um porta-voz do Senhor. Versículos 10 e 11 do capítulo 3. Aqui vimos, amados irmãos, os eventos miraculosos que se seguem não só que fazem com que os israelitas atravessem o Jordão, mas também o fato de que o Deus vivo está com eles. Estas maravilhosas ações comprovam a gloriosa presença de Deus entre o seu povo, o próprio Deus trabalhando em favor dos israelitas. No versículo 12, no texto hebraico, irmãos, há ênfase de que deveria ser apenas um indivíduo de cada tribo para compor o grupo de 12, ou seja, um homem de cada tribo. Finalizando o capítulo 3, no versículo 17. Um sinônimo para o termo seco aqui, irmãos, é encontrado em Josué, no capítulo 4, versículo 22, como em Êxodo, capítulo 14, versículo 16, em que se faz referência à terra seca do fundo do Mar Vermelho. Essa travessia do Jordão foi similar à transposição do Mar Vermelho. O milagre, amados irmãos, aconteceu de forma tão efetiva em ambos os casos que os israelitas cruzaram as águas pisando em chão seco e não na lama ou em lugares rasos. Amém? Vamos continuar então, amados irmãos, a exposição e leitura no capítulo 4, onde veremos que entre os versículos de 1 a 9, veremos que essa passagem bíblica é demarcada pelas referências aos sacerdotes que carregavam a arca e que ficaram parados no meio do rio Jordão até que a travessia fosse finalizada. Ela introduz, irmãos, a importante ideia de fazer e observar os memoriais do que Deus fizera. As 12 pedras, uma pedra por tribo, marcariam então, irmãos, o lugar onde Deus realizou seu maravilhoso milagre de parar as águas do rio Jordão, a fim de que os israelitas pudessem atravessá-lo. As pedras lembrariam os israelitas do grande acontecimento e serviriam, irmãos, como motivo de início de conversa, à medida que seus filhos perguntassem o que simbolizavam. O termo hebraico correspondente a sinal pode significar, irmãos, milagre, mas aqui indica um marco, um memorial. A mesma ideia é encontrada em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, onde as instruções para a celebração da Páscoa e da festa dos pães asmos. Veremos então que tais festividades eram sinais para os israelitas e seus filhos de que Deus, de uma forma miraculosa, os libertara e libertariam do Egito. Versículo 7, a palavra memorial, a mesma palavra junto com o termo sinal, é encontrada na conexão com a Páscoa e a festa dos pães asmos. Versículo 9, amados irmãos, do capítulo 4. É possível que tenha havido duas pilhas de pedras memoriais, uma erguida pelo povo nos bancos do rio Jordão, versículo 8, e uma levantada por Josué no meio do rio, versículo 9, a qual seria visível com o nível de água abaixo. Entretanto, o texto hebraico da primeira parte do versículo 9, levantou Josué também 12 pedras, sugere que a atividade descrita aqui aconteceu mais cedo e poderia ser melhor traduzido como levantar a Josué também 12 pedras. Assim, deduzimos que ele ergueu as pedras no Jordão antes de o povo cruzá-la
E então, após a travessia, as pessoas teriam levado as pedras para fora do rio e as teriam erguido na outra banda do Jordão. É por isso, irmãos, que o versículo 8 estabelece que as pessoas pegaram as pedras do meio do Jordão, pois sugere que essas foram as pedras que Josué ergueu lá no versículo 9. Capítulo 4, entre os versículos 10 a 14, veremos, irmãos, que esse trecho bíblico começa e termina fazendo referências a Moisés. Mostra como este profeta estava relacionado a Josué e a ratifica a condição merecida do seu sucessor como novo líder. A ênfase dos versículos é sobre a importância da obediência de todos às palavras de Deus e aos líderes de Israel. Os sacerdotes, amados irmãos, que estavam parados no solo seco no meio do rio Jordão, finalmente puderam atravessá-lo com a arca. Isso, irmãos, prefigura a passagem mais detalhada acerca da saída dos sacerdotes da água, como vimos no versículo 18. Versículo 12 do capítulo 4. Veremos que os homens da tribo da Transjordânia fizeram exatamente como Moisés lhe tinha dito. Isto é, agiram em obediência direta às instruções que Moisés dera quando Israel ainda estava nas planícies de Moabe. E aqui nós temos uma referência em Números, capítulo 32, versículo 20 a 22, e Deuteronômio, capítulo 3, versículos 18 a 20. Versículo 13 do capítulo 4. O número total, irmãos, de guerreiros de Ruben, Gade e metade de Manassés foi de 40.000, muito inferior ao listado em Números, capítulo 26, onde se afirma que só os rubenitas somavam 43.730 pessoas. Explica-se, irmãos, os 40.000 mencionados em Josué, capítulo 4, que representavam provavelmente uma porção dos guerreiros das 3 tribos. Já em Números, capítulo 26, englobam-se também as mulheres, as crianças e os idosos. A referência a Jericó anteve os acontecimentos dramáticos que se seguem no capítulo 6, onde veremos mais para frente. Jericó, irmãos, estava a 9 quilômetros a oeste do Jordão e a 16 quilômetros a noroeste da extremidade norte do Mar Morto. Ficava próximo a grande fonte de água doce, a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. Versículo 14 a 15. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué. Mais uma vez, irmãos, Deus reafirmou o lugar de Josué como sucessor de Moisés. Neste contexto, as palavras temeram-no do versículo 14 indicam respeito, reverência ou admiração e não medo. Os israelitas obedeceram a Josué da mesma maneira que fizeram com Moisés. Versículos 16 a 17. A palavra hebraica correspondente a testemunho também pode significar lembrete e é usada em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, para fazer referência às tábuas nas quais os 10 mandamentos foram escritos, as 2 tábuas do testemunho. Entretanto, menciona-se as tábuas do concerto em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 11. Isto mostra, irmãos, que testemunho e concerto são ideias intimamente relacionadas. Logo, a arca é chamada de Arca do Testemunho, porque continha as tábuas de pedra nas quais estavam registrados os 10 mandamentos. Amém? Versículo 18 do capítulo 4. Esse versículo, amados irmãos, é o espelho de Josué, capítulo 13, 3, versículo 15. Isso conclui claramente o episódio miraculoso e mostra as forças da natureza voltando ao seu curso natural.
também nos faz lembrar do caráter maravilhoso do milagre divino da cessação das águas. A travessia do Jordão, irmão, se deu no dia 10 do mês primeiro, isto é, no mês de Nissan, o que corresponde a março-abril. Este era um dia importante porque coincidia com um dia em que se separava o cordeiro, como vemos lá em Êxodo, capítulo 12. Isso, irmãos, prefigura a observância da Páscoa em Josué, capítulo 5, versículo 10, no 14º dia do mês, quando o animal era de fato sacrificado. A localização de Gilgal é incerta. O lugar ficava em algum ponto a leste de Jericó, no Vale do Jordão. Em Gilgal, os israelitas celebraram vários cerimoniais religiosos, incluindo a circuncisão e a Páscoa. Lá também foram erguidos um santuário e um altar para Deus. Versículo 20 do capítulo 4. As pedras que os israelitas trouxeram do rio Jordão foram erguidas permanentemente em Gilgal. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 4, entre os versículos 21 a 24, veremos que as 12 pedras eram um memorial para o povo e para os seus filhos, conforme foi estabelecido anteriormente. A travessia do Jordão apresenta muitas semelhanças com a travessia do Mar Vermelho. O texto deixa isso bem claro em Josué, no capítulo 23. O milagre, amados irmãos, foi realizado com um propósito maior do que a mera transposição do Rio Jordão pelos israelitas. Também foi um sinal do poder de Deus para todas as pessoas. Daí a expressão, para que todos os povos da terra conheçam. Na verdade, amados irmãos, os habitantes de Jericó já haviam ouvido falar de quão grande era o Deus de Israel. Amém? E com isso, amados e queridos irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Josué, dando início aí à sequência de leitura nos capítulos 1, 2, 3 e finalizando no capítulo 4. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso, que é o livro de Josué. E que o Espírito Santo do Senhor tenha falado melhor aos seus corações. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e espero os irmãos amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro maravilhoso e edificante que é o livro de Josué. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.